Boa tarde, Angola. São 12 horas em ponto e está a começar mais um Pulso do Mercado aqui na Rádio Urbana 100.5 FM. E também disponível depois no nosso canal de YouTube, pulsodomercado.ao. Eu sou o Zedilson Almeida e comigo, como sempre, a Karina Gonçalves. Karina? Oi, Edilson. Olá, Carmen. Bem-vinda. Olá, Karina. Olá, Zé Dilson. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, estimados ouvintes. Boa tarde, YouTubers. Hoje estou aqui a convite do Zé Dilson Almeida e da Karina para falarmos de temas bastante pertinentes. Zé Dilson? Yeah. Perfeito. Bem, na verdade, o tema de hoje nasceu, de certa forma, do episódio anterior. Na semana passada falamos da OPV da Unitel e de como o angolano comum pode começar a investir com segurança. Mas durante essa conversa com a nossa cadete surgiu aqui uma pergunta que ficou a ecoar, né? Que é, e quando o risco não é o mercado, mas sim ser enganado? Essa pergunta ganhou ainda mais peso essa terça-feira, dia 28, quando a própria Unitel anunciou ter sofrido um ataque cibernético que afetou voz, dados e internet em todo o país, precisamente na véspera da sua entrada em bolsa. E isso levou-nos a decidir. Hoje vamos falar de burlas, mas não da forma como normalmente se fala, como um problema de tecnologia. Vamos falar da verdadeira engenharia por trás delas, a psicologia humana. Já dissemos que está aqui a Carmen Macombe, recebemos ela, que ela é psicóloga organizacional, coach e especialista em desenvolvimento humano, com mais de 16 anos de experiência na gestão e desenvolvimento de pessoas. A Carmen lidera iniciativas em recrutamento, gestão de talento, desenvolvimento organizacional, liderança e cultura corporativa e é apaixonada por ajudar pessoas e organizações a atingirem o seu máximo potencial. Novamente, Carmen, muito bem-vinda. Carmen, vamos direto ao assunto e vamos começar aqui a desmontar aqui este conceito, tema. né? Que é, normalmente, quando se fala de burla, a primeira imagem que vem à cabeça é sempre algo tecnológico. Uma SMS falsa, um link que nos enviam, um aplicativo. Porquê, porquê que isso é, no fundo, uma ilusão, Carmen? Bom, obrigada, Zé Dilson, aqui pelo convite e pela apresentação. Estimados ouvintes, meu nome é Carmen Macomba e para dar seguimento aqui à resposta à pergunta feita pelo Zé Dilson, normalmente nós pensamos que a burla tem fator tecnológico por meio de uma mensagem, por meio de um telefonema, porque esses são apenas os canais que o burlador usa, não é, para chegar até o seu O alvo, Sua setor. vítima. vá. A Sua sua alvo, vítima, vítima, o ok. seu alvo. Certo. Exatamente. Então, esses são os canais que os burladores utilizam para chegar à sua vítima. Mas a mecânica, toda a ciência, todo o processo da burla tem ali o fator psicológico. Em que consiste? A burla é levar alguém a acreditar numa verdade que na realidade é mentira, não é? E isso tem um mecanismo de quê? De nós enganarmos a outra pessoa, de nós levarmos uma fraude a nível psicológico da pessoa que vai ser a vítima da nossa burla, da burla, né? No caso. E aquela pessoa fica envolvida num processo de pânico, num sentimento de estresse e quer resolver a situação muito rapidamente. Por exemplo, quando alguém liga para nós a dizer, olha, está a ser alvo de ataque na sua conta bancária, a primeira reação que nós vamos ter é dizer, ok, mas como é que sabe? Ou então, como é que eu posso resolver? Como é que eu posso... O que é que eu tenho que fazer? E a pessoa nem pensa que, se calhar, esta é uma situação não real. Portanto, a burla tem aqui o conceito de enganar a outra pessoa, tem aqui a rapidez com que o burlador trabalha, leva a vítima a acreditar emocionalmente que está a violar seus direitos. Então a resposta é imediata. O nosso cérebro não processa e dizer não. Eu não, por exemplo, não deixei a minha conta bancária vulnerável. Quem tem os meus dados sou apenas eu. O meu bilhete de identidade para aceder à minha conta tem que estar com essa pessoa. Então ele não tem noção que aquilo está acontecendo. E rapidamente quer reagir. É assim que o burlador
chega à sua vítima e muitas vezes tem sucesso. Por quê? Porque o nosso cérebro não para processar que aquilo pode ser uma mentira. Quando nós nos sentimos invadidos, quando nós nos sentimos ah, alvo de alguma situação anômala, então nós queremos logo reagir. E como é que nós reagimos? Damos os dados, apertamos, fazemos um clique na mensagem que o burlador nos envia. Então, essas situações todas levam-nos ao pânico e o pânico é que nos incentiva a responder de forma errada. E é o que muito acontece aqui nessas questões das burlas, Zé Dilson. Pois, aqui em termos, se calhar, mais, não vou dizer, sim, em termos mais dentro desta ciência, né? Isto normalmente chama-se engenharia social, né? Que é o que se diz, né? E esta engenharia social, que se diz, é utilizada, ou seja, isto é utilizado pelos burladores, não é? E isto funciona bem, seja em Angola ou em qualquer parte do mundo, correto? Isto não é uma realidade de Angola. Isto aqui, essa engenharia é usada em qualquer parte do mundo e todos nós, em qualquer parte do mundo, podemos ser vítima disso. Agora, contudo, quais são aqui, na verdade, falaste aqui em alguns há um bocado, mas eu gostaria de focar mais nisso, que é, quais são os gatilhos psicológicos mais usados pelos burladores? É a urgência? É o medo? É confiança? Autoridade? E como é que cada um destes pode ser explorado, Carmen? Olha, Zé Dilson, eu acho que aqui os gatilhos, um dos gatilhos que nós mais reagimos ou rapidamente reagimos é o medo. É o medo, é a urgência, é o pânico, está a mexer no meu dinheiro. Como é que nós ficamos quando está a mexer no meu dinheiro? O teu filho está a ser levado, a tua mãe caiu, por exemplo, em algum sítio. Então, essas questões que mexem com o nosso emocional, nós temos a tendência a responder rapidamente. É urgente. Tens que vir agora amanhã, porque a tua mãe caiu aqui. Nós não pensamos. Quem é a pessoa que está a falar conosco? A minha mãe caiu, ele conhece a minha mãe da onde? Nós rapidamente queremos reagir e dizer não. A minha mãe está caída. Está onde? Está no sítio X. Então está a ir a correr. Não perguntem que rua, como é que está. Está vestida como. E nem pensem em dizer, não, vou ligar para a minha mãe, porque a minha mãe deixei ela em casa, como é que ela foi parar ali? Nós nem pensamos. Por quê? Porque o nosso sentido de urgência, a Já nossa passa, né? necessidade de responder rapidamente à ocorrência com o nosso familiar, o nosso próximo, e eles mexem muito com nossos bens maiores, né? Que é a nossa família, que é o nosso dinheiro, que custa a ganhar, o nosso espaço a ser violado. Então, nós queremos dar resposta muito rapidamente. E o que acontece? O gatilho é esse, não conseguimos raciocinar que aquilo pode não ser verdade. O medo de perder, o medo de ser usurpado o nosso dinheiro ou alguma coisa que esteja, um bem de valor nosso, então nós queremos rapidamente reagir. E o que Solucionar. acontece? É, sem raciocinar, sem perceber primeiro, cair na nossa realidade, dizer, não, deixa-me pensar um pouco. Eu deixei a minha mãe em casa. A minha mãe não é uma pessoa de sair. A minha mãe, se calhar, nem conduz. Como é que ela foi parar ali? Nós não conseguimos chegar até esse ponto. Por quê? Porque o mecanismo que eles usam é justamente esse. Eu vou te levar a pensar numa urgência que vai te tocar lá ao fundo do teu âmago e tu vais reagir. Que é muito o que acontece aqui com os nossos burladores. Eles sabem quem são as nossas pessoas próximas. E porventura, muito acontece, as coisas que nós às vezes expomos, a forma como nós nos mostramos, as pessoas vão conhecer. Esses burladores às vezes As redes sondam e sondam sociais. muito as suas Não, vítimas. Olha, Karina, é verdade, as redes sociais vão buscar, nós ok, essa publicamos. pessoa veste assim, frequenta esse ambiente, este é o pai, esta é a mãe. Então, criam um cenário o mais horrendo possível para nós conseguirmos reagir rapidamente. Ele sabe que se falar sobre a minha mãe, ou sobre meu filho, ou sobre um parente próximo, eu vou reagir. A tua mãe precisa de dinheiro agora na conta X. Oh, eu nem vou pensar em ligar para a minha mãe e dizer, mãe, estás a precisar de dinheiro, foste tu Exato. que pediste, foste tu que ligaste, conhece a pessoa X. Eu não vou pensar mais nisso. Está a ser atacado um bem grande meu. Então eu tenho que reagir para dar Logo. resposta. E é mentira. Então são essas questões, esses gatilhos que eles desencadeiam
com as nossas pessoas, com o nosso dinheiro, com os nossos bens. Então, eles estudam todo um processo, todo um meio, todo um enredo e criam ali uma história para nós cairmos. É assim mais ou menos Agora, que acontece. mas tocaste aqui em vários. Falamos aqui de vários. A urgência, o medo. Há um tipo de burla que há tempos andou a rolar aí e que não explorava nenhum desses. Ainda assim, havia pessoas que caíam nessa burla, né? Que era Hum. alguém mandava mensagem ou ligava e dizia que era o inquilino, ok? O Eu Mandam não inquilino. muito sei. essa Eu mensagem não até sei, hoje. porque essa não tocava em nada meu. Eu acho que eu acho muito interessante essa porque era eu inquilino e havia pessoas que Quer caem pagar sem renda. casa, mas eu que quero pagar renda, ok? Quer pagar renda e manda só, como é? Manda o IBAN para eu mandar o dinheiro, né? E depois ele, em teoria, mandava um IBAN falso com um valor a mais e dizia não, devolve X, né? E a pessoa quando enviava o X, afinal nunca recebeu nenhum valor. Hum. Isto aqui toca numa outra coisa, que é na ambição, que não é ambição, porque lá está, eu não tenho casa, como é que alguém liga para mim e diz que é um inquilino e eu vou dar o meu IBAN porque Avareza. quero ganhar dinheiro? Aí tocou em que? Tocou no Avareza. meu. Avareza, É avareza, avareza avareza, é um sim, pecado sim, sim, capital, né? É um pecado capital, esse é um sim, pecado capital, sim, né? sim. Ok, Por então, exemplo, é a questão, esta do inquilino, muita gente caiu. Há uma outra que é, olha, ganhou uma mobília e tal, 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 tem que É transferir o um valor para. prêmio. Yeah, yeah. ok. E ninguém Epá, pensa, ninguém chega lá e dizer, olha, se tu ganhaste o prêmio, tu não tens que pagar, é um prêmio. Então, como é que tu vais Exatamente. transferir um eu entendo, valor? Como é que tu vais eu transferir um Minha valor? entendo. mãe ia caindo nessa. Yeah. Eu entendo, mas a do prémio ainda vá que não vá porque é um prémio, né? Aí está, mexeu contigo. Aí eu entendo essa. A do prémio eu entendo Ganhei. porque ok, mexe contigo, ok, ganhei, é euforia. Mexeu, colocou-te euforia, ficas eufórico, aí ganhei um carro, ganhei não sei o que for. Só tenho que Mas agora, pagar eu 100 mil sou o kwanzas para ter o inquilino. carro. Agora, eu sou o inquilino, eu não tenho casa. Tipo, estás onde eu quero chegar? Não. Eu tô... Mas ok, pronto. Enfim, não vou, não vou entrar muito a fundo nessa do inquilino. Olha, quero Mas, fazer uma sim. questão aqui à Carmen. Carmen, pegando mesmo nessa questão, eu dizia há bocado que a minha mãe quase que caiu nessa do prémio, depois ligou-me e esclarecemos tudo, né? Mas, tal como as das APAs, da Unitel, as dos bancos, também há essa do prémio, mas acontece muito, pessoas, há grupos mais específicos de fragilidade que eles atacam e que eles veem nessas pessoas um Um bom tesourinho alvo. pronto a ser atacado, Uhum. exatamente. Que, na minha perspectiva, diz-me se estou errada, são os idosos, os adolescentes, pessoas com alguma capacidade reduzida de discernimento rápido de que há ali alguma coisa por trás e de que há ali alguém que está lhes a tentar enganar. Então, o que fazer nessa circunstância? Devemos dar já aqui indícios à nossa família, essas pessoas que conseguimos facilmente localizar quem são, passos a seguir. Por exemplo, eu nos meus pais, o que eu faço é pedir-lhes Uhum. logo para ligarem para mim imediatamente, mas eu nem sempre estou no país, nem sempre estou contactável. Como é que podemos prevenir que estas pessoas não caiam nestas burlas? Olha, eu acho que passando algumas dicas, algumas mensagens que é, por exemplo, se alguém ligar para ti a dizer que eu estou a ser atacada, não, a Karina viaja, né? Então diz mesmo, se alguém dizer que eu estou a ser atacada e tudo mais, não corresponde à verdade. O máximo que podes fazer é desliga o telefone e não continua a conversa com esta pessoa. Por exemplo, um adolescente, se alguém te pedir dinheiro a dizer porque eu estou a ser, pronto, estou a ser espancado, estou a ser raptado, alguma coisa assim, não corresponde à verdade. Por quê? Porque na hora X, a hora Y, eu estou em determinado lugar. Então, provavelmente é alguém que está-se a fazer passar por algo diferente que quer nos fazer mal. Então, não ouve essa pessoa, desliga, corta logo a conversa
Eu acho que aqui um bom mecanismo é cortar logo a conversa. Alô, é do sítio X, fez uma encomenda assim, 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 assim. Para e pensa, tu não fizeste encomenda nenhuma, corta a conversa, desliga mesmo o telefone. Por quê? Porque eles assim não têm a capacidade de desenvolver o tema. Antes de nós Hum. começarmos a nossa conversa, eu estava a partilhar que a semana passada eu quase sofri uma burla. Vim almoçar a casa e a pessoa ligou rápida, assim com muita rapidez. Alô, senhora Carmen Macoma? Eu disse sim. Olha, está a ser então a mexer na sua conta pelo aplicativo do banco, tal, 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 tal. E eu disse, ok. Por um dispositivo assim, 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 assim. E eu disse, mas eu não tenho esse dispositivo. Poxa, então não é a senhora que está a mexer. A senhora pode apertar na mensagem que nós estamos a mandar. Estamos a mandar um código. Aceita o código que é para nós podermos desconectar. E eu perguntei, ok, mas apertar em que código? Ah, não, nós estamos a mandar agora por mensagem, mas não podes ligar o telefone. Aquilo chamou a atenção. Código telefone. Como é que uma pessoa tem acesso ao meu aplicativo do banco quando só eu que tenho a minha conta bancária no aplicativo, o meu bilhete de identidade comigo? Para ele entrar na minha conta, tem que ter o bilhete de identidade. E é aí que me Mas o solta o código foi alarme. para o aplicativo? Não foi para o telefone normal? Foi para dentro do O aplicativo? código veio para o meu telefone. O Ah, código veio para o meu telefone. Para eu clicar naquele código. E acho que eles depois teriam acesso ao meu WhatsApp, que acho que é o que eles WhatsApp. querem. Pronto. É isso mesmo. yeah, Então, eu fiquei yeah. a pensar, eu disse, Muita gente não, está a eu não perder o partilhei WhatsApp. o meu telefone com ninguém. Não partilhei. O aplicativo do banco que eles estavam a referir está no meu telefone que anda comigo. Em momento nenhum estive ao lado de alguém para fazer uma transferência naquele aplicativo. Eu disse, não, isso é burla. E ele depois disse, eu perguntei, por que a conversa não está a ser gravada? Porque normalmente, quando o banco liga, a conversa é gravada e o banco liga do número do banco. Diz que nós somos do Banco X, a conversa vai ser gravada por uma questão de segurança. Não, não estamos a gravar. E depois troca. Diz, não estamos a gravar, porque quando nós gravamos é a senhora que liga. Eu disse, olha, senhora, desliga-me o telefone, se faz favor. E eu apertei logo para desligar. Não, não desligue, tem que apertar no código, vai perder o seu dinheiro. Então, são alarmes pequenos que se nós não temos calma, eles não soam. Então temos que ter aqui alguma calma, alguma destreza, né? E relativamente Yeah. à questão que a Karina colocou entre idosos e adolescentes que rapidamente querem resolver o tema, a nós adultos também acontece. Nós só queremos resolver e nem paramos para pensar. Então tem que ter aqui alguma cautela, tentar perceber o que está acontecendo lá do outro lado. Os burladores também têm um mecanismo. Eles atacam no sentido da urgência, no sentido do pânico, no sentido do medo. Medo. E como nós somos vulneráveis a essas questões, o que é que nós podemos fazer? Ok, o fulano não está naquele país, então não é possível ter acontecido alguma coisa. O ciclano de manhã falou comigo, então como é que de repente já está no sítio Y? Por isso é que nós dizemos sempre, quando a pessoa está a sair despedir, por isso é que nós dizemos e aconselhamos, quando saís, vem para eu ver como é que tu estás vestido, pelo menos, né? É uma Yeah. medida de Yeah. segurança. Os nossos Yeah. filhos saem de uma forma, então, olha, o fulano está assim, assim, assim vestido, está aqui no sítio X, tem que vir lhe buscar. Tu sabes que aquele não é o fulano, porque tu vês como é que ele está vestido. Como é São que ele aqui foi? alguns critérios pequeninos, mas que fazem toda a diferença para nos protegermos e protegermos a quem nós amamos também. Uma coisa que eu tenho, por exemplo, com o meu marido é uma palavra. Quando há alguma coisa que nos faz estar desconfortáveis, nós temos uma palavra. Mesmo que não seja burla, se nós falamos aquela palavra em algum sítio onde nós estamos, os dois, mas as outras pessoas não vão entender, nós temos aquela palavra e percebemos que o outro está desconfortável. Acho que assim esses segredinhos também entre pais, filhos, maridos, o que for, também pode acabar por ajudar, né, a ser de facto verdade. Numa situação em que eu estou em risco e não posso ser eu a contactar, mas vou dizer alguém para contactar, eu vou dizer essa pessoa para dizer essa palavra ao meu marido e ele vai entender que é logo verdade. Não vai ficar. Porque às Sim, vezes é mesmo verdade, né? Eu não tenho o é telefone isso na mão mesmo, como é um hoje. código. Eu Sim, preciso de sim, avisar o meu marido para fazer, ou a minha mãe, alguém para fazer alguma coisa. Outra coisa que sim, por acaso aconteceu uma dias, que eu também ia sendo burlada, mas é os tempos das Zapos, da Unitéis e dos bancos.
alegadamente, né? Alegadamente, os que alegam Alegadamente. ser da ZAP e da Sim, Unitel. Os que alegam claramente. ser. É que aquilo bloqueia mesmo o telefone. Ou seja, tu até queres tirar dali. No caso, eu fiquei tão irritada que eu estava a falar com ele, estava a dizer-lhe coisas, porque tinha logo dado conta que era ele. Até falei contigo no dia, Zedilson. Vê só, acabei de ser burlada, não sei o quê, porque nós estamos a falar no WhatsApp. Acabei de ser burlada, não, acabei de ter uma tentativa de burla. Tentativa de burla. Yeah. É. Então, eu estava a tentar tirar o código e aquilo não desaparecia da tela, porque aquilo bloqueia a tela, fica a tela toda com aquele código. Então, ainda ajuda mais a uma pessoa que numa situação de stress ou quer fazer de facto ou não quer fazer, carregar no sítio errado. Eu quase que aceitava. A não querer aceitar, eu quase que aceitava com a rapidez com que eu queria me livrar daquela situação e desligar a chamada. É Então, verdade. só É influencia a verdade. favor deles. Olha, Karina, Enfim. e é isso mesmo. Criar códigos de família, um amigo, uma amiga, tem que ter códigos que tu dizes, não, essa não é a fulana, esse não é o Zedilson, essa não é a Karina. E a pessoa só olha, mas acho que estão a ligar por algum motivo que não é real. Então Pois. temos que ter ali alguma coisa que define o nosso processo, o nosso mecanismo de alerta tem que ser alguma coisa, uma palavra, uma cor, um número, qualquer coisa. Em que a pessoa identifica logo, não, isto é burla, isto não pode ser real. É sobre isso. Às vezes, e muitas vezes é assim, o burlador ah, tem sucesso ou quando nós estamos em pânico, ou quando estamos mesmo muito desatentos, ou quando estamos a passar por alguma situação distante até do processo que ele está a trazer, mas que de alguma forma diz, "Epá, acho que a solução é essa." E a pessoa cai. Então temos que estar mesmo muito atentos. Temos que estar em alerta para vários gatilhos que eles vêm aqui desencadear. Eu gostei muito daqui da Karina ter tocado no ponto dos adolescentes, idosos, etc. Acho que todos nós já tivemos experiências, já tivemos nós próprios, assim como familiares e isso, né? E eu acho que pelo que eu vejo, né? É indiferente, ok? Indivíduos não formados, formados, sim, obviamente que deve haver sim, obviamente que é mais fácil se calhar ludibriar, não é? Um certo extrato social. Mas agora, a minha questão é, e aqui se calhar vamos tocar num ponto que se calhar a Carmen pode, e que eu gostaria que a Carmen desmontasse, que é, aqui estamos a falar, existem dois tipos de inteligência, né? Nós temos a inteligência académica, alguém que estudou, formou-se e posso ser até PhD, doutor, etc, né? Ou seja, tem muita inteligência académica, mas eu posso Uhum, ter pouca inteligência emocional, não é? Aqui neste uhum, caso, estamos a falar muitas vezes aqui de inteligência emocional, né? E a minha questão uhum. aqui é, essa inteligência emocional protege mais do que uma inteligência académica quando aqui o assunto é resistir a uma manipulação? Ou achas que ou é um equilíbrio dos dois, ou achas que não tem nada a ver, Não, Carmen? tem a ver. Tem a ver. E é uma pergunta bastante pertinente, Zedilson. Tem a ver, sim. A inteligência acadêmica é quando nós conseguimos perceber que pá, esta pessoa está a brincar comigo, né? Mas a inteligência emocional tem muito mais impacto. Por quê? Porque nós, às vezes, estamos num momento diferente da nossa vida, podemos ter passado por alguma situação menos boa, recente, podemos ter passado por um trauma que não seja uma burla. Então, emocionalmente, podemos estar um pouco mais desgastados. E com essa situação em que nós vivemos, trabalhamos várias horas por dia e tudo mais, às vezes até estamos estressados, né? Uma pessoa Sim, o muito stress, estressada, com uma velocidade de cruzeiro, o cansaço cansaço, mental, pressão do dia a dia, se calhar um outro tema, já o trânsito, alguma coisa, pois Luanda, não é? Isso Luanda não é também. fácil, exatamente. Então, podemos estar mais suscetíveis a reagir de uma forma menos boa do que quando temos a inteligência, né, acadêmica. Então, a inteligência emocional é de extrema importância. Temos que ter aqui, quando alguém nos aborda, seja por telefone, seja por mensagem, ou até mesmo na rua, acontece. Estamos a Sim, 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 conduzir, sim. o carro para e nós
já estamos a mandar vir e tudo mais. Nós estamos tão estressados que se alguém ligar e dizer, olha, o fulano foi atropelado no sítio X, não sei o que tens que vir, nós vamos a correr. Já nem paramos para pensar que aquilo pode ser mentira, podemos estar a ser manipulados ou alguma coisa pode estar a acontecer. Então, a inteligência emocional, o que é que nos ajuda? A parar, a pensar, a refletir do gênero. Não, isso pode não estar a acontecer. Por quê? Porque eu não deixei essa situação acontecer, né? Ok? O meu telefone toca e alguém manda uma mensagem, tens que clicar no sítio X. Por quê? Então, as emoções, quando estão estáveis, quando nós conseguimos parar e respirar, que é muitas vezes o que nos falta nas burlas. E é difícil, e muitas vezes nessa situação é difícil ter Yeah, noção de que temos que parar, não é? Esse é o mais temos difícil. que parar. Pois. É. Quando alguém liga, olha, o fulano tá a morrer, tá no sítio X, precisa de 100 euros, tá bom. Mas quando é que aconteceu? Onde é que o fulano está? Isso é inteligência emocional. O parar, o respirar, perguntar. Não, podes voltar a explicar, por favor? Só para eu perceber o que é que está a acontecer e como é que eu te posso ajudar. Porque às vezes eles ligam, é a fulana, né? Olha, fulana, está a acontecer assim, 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 assim. Tá bom. Mas o que é que aconteceu exatamente? É com quem? Onde é que a pessoa está? Como é que eu posso Ok. ajudar? Eu aqui onde estou não consigo me movimentar. Posso indicar alguém e já vai ver que o próprio burlador, quando ouve tantas perguntas, começa a regatear. Pois. Então, a inteligência emocional aqui acalma com a nossa. Respirar mesmo faz toda a diferença. Parar, Respiração. pensar, refletir, porque o nosso cérebro também tem aqui os seus gatilhos, que é quando nós estamos mais calmos, a capacidade de raciocínio é muito maior. Quando nós já estamos agitados, estressados, tornamos-nos mais impulsivos. Então, se o burlador liga já com uma impulsividade, já mandar praticamente, porque eles mandam, tens que fazer assim, faz assim, faz assim. Se nós não raciocinamos, então caímos logo na burla. O que é? Não respirei, o cérebro não processou oxigênio suficiente para dar uma resposta mais contundente com aquilo que você está vivendo no momento. Então, temos que ter aqui essa atenção. Nos últimos tempos, Zedilson, com todo tipo de burlas a acontecer, a nível de internet, a nível de mensagem, a nível de voz, a nível até de carros que às vezes pai, pessoas que te interpelam porque a minha mãe está internada, eu preciso de dinheiro, saí do Lubango há X tempo, mas tu olhas para a pessoa, aquela pessoa não veio do Lubango. Ok. Aquela pessoa Nossa. não vê de lado nenhum, está aí a girar. E daqui a mais algumas horas, quando tu fizer o cruzamento, vais voltar a encontrar a mesma pessoa, com a mesma história, a contar a outra pessoa. Então é mesmo saber observar, saber entender alguns sinais e perceber que, ok, essa pessoa pode estar a falar a verdade, mas não cabe a mim parar para ajudar, porque eu posso estar a ser alvo de alguma situação menos boa. Temos mesmo que parar e respirar. E E com respirar. tudo Não que contribuir, acontece, Muito pois. importante. Não, mas agora, uma questão muito, muito, muito curiosa, Carmen, que é. Eu, olha, eu já recebi sim mensagens, mas é muito, muito, muito raro. Mas eu acho que nunca um burlador me ligou. E a minha questão aqui é: como é que os burladores escolhem os seus alvos? É o acaso ou há um perfil psicológico que eles procuram explorar? Porque eu acho estranho que nunca me. Eu já recebi mensagem, vai no multicaixa, não sei o que é, troca o código, etc. Mas nunca me ligaram. A mim nunca me ligaram, tipo alguém a querer burlar. Eu até gostaria, porque eu queria conversar Não és mesmo. burlável. Não, 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 Não não. tens nada para Todo burlar, mundo é pá. burlável, atenção, todo mundo é burlável. E por acaso o que a Carmen estava a dizer há bocado, da questão de ter a emoção à flor da pele, eu por acaso. Tu és eh, frio. Não vais ser não, burlado. mas aí está o problema. Aí está o problema. Há Hum. momentos em que eu sinto, sim senhora, que eu tenho que parar. Há momentos que se eu não parar, a minha emoção, posso responder certa. E estou a falar aqui em vários momentos. Estou a falar em momentos. sim. Estou a falar mesmo profissional, etc. Também há gatilhos. Se tocares num Ah, certo tema, eu, independentemente de quem tu sejas, tipo, vou começar a sentir um calor não sei de onde e a boca vai começar a disparar.
A sério, Sim, então Epá, também sim, a questão sim. do respirar é boa em vários sentidos. Então não é que não seja burlável. É isso que eu gostaria de entender. Eu não sei, hum. eu não quero que me Eu liguem para acho me que é burlar, assim. né? E nem estou Mas a fazer acho que é Estás a trocadilho assim. nenhum para me pedi-las. ligarem a burlar, faz Os favor, não faça. ouvintes vão Não perceber faço. agora que estão aqui a perder um potencial cliente com gatilhos. Toca a Mas ligar. Edilson Almeida, em Viana. Estão a ligar todos. olha, Ouve. eu creio que Enfim. antigamente, eu acho que eles escolhiam os alvos a dedo, né? Havia determinado perfil, pessoas que têm mais posse, pessoas que são observadas durante algum tempo e tudo mais. Mas hoje, epá, existe tanta necessidade na vida, aqui o nosso mercado também, em termos de emprego, ficou muito, né? Ficou aqui algumas situações escassas, a taxa de desemprego é muito grande, há muitas situações sociais a acontecer, então todo Uhum. mundo resolveu ser burlador. Toda a gente resolveu fazer alguma coisa, algum tipo de burla. Fácil. Ou por telefone, ou fica embaixo do prédio a pedir, ou porque. Pronto, há aqui várias situações. E se calhar o nunca ter sido contactado para ser alvo de burla, não quer dizer que não viram o teu perfil. Provavelmente tu ou te expões menos a determinadas situações, ou se calhar os burladores, né? Eles vão ligando a casa. Porque há tempos vi uma reportagem no YouTube. Passou na televisão, depois foi para o YouTube. E essa reportagem dizia o seguinte: existem casas com várias pessoas, assim, salões grandes, com várias pessoas ali com computador e números de telefone. E eles vão tentando. Atendeu, atendeu. Call center de burladores. Não sei, mas é verdade. E ligam de vários números Muita diferentes um dia no gente. meu aniversário. Acho que foi o ano passado, acho que foi este ano. Creio que foi este ano. Ligaram-me, ao Carmen e Zedilson, para aí umas 5 vezes de números diferentes. Ora era Zap, ora era Unitel. Eu acho que houve um bug ali no coisa, na casa Então Da, o de. dos teu número burladores caiu do na rede. O Covil. teu número caiu na rede. No dia do meu Peixe novo. aniversário. Peixe Olha, É ligava, novo. desligava, verdade. era Zap. Eu dizia, isso é burla, para, não sei o que, desliga. Unitel. Mas tipo assim, seguidinho, não houve nem 5 minutos de diferença. Oh, mas o meu número caiu na rede. É. Caiu na E rede, eles exatamente vão isso. mesmo ligando. E essas redes têm números de Angola, números de fora daqui. Propõem criptomoeda, propõem negócios, propõem N coisas. E tu verificas que faz mesmo parte de uma rede. Porque a dada altura o assunto não te interessa. Eu olho, primeiro atendo. Sim. Ah, tá aqui da Unitel, tal, 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 tal. Olho para o número. Nós temos a Unitel tem número, né? É o Tem o número de 19100. apoio ao cliente. Então, Certo. não é 19100, não é Unitel. Desligo já. Ah, tá aqui é da Zap e tal. Boa Ela ganhou um informação. prêmio. Vai ganhar uma box e tal, mas tem que transferir 30 mil kwanzas. E eu respondo logo: Ô senhor, se eu ganhei, eu não posso pagar. Ele próprio desliga. Porque eu corto o Ainda. burlador já, mesmo. Se Quando nós não te estamos a fazer chamam alguma coisa, nomes ainda, de raiva. Estás a senhora fulano estragar é o trabalho assim. dele, o seu ofício. Ele tem mesmo ali no computador dele, ele está a ver o que é que tu faz, como é que faz, o que é que tu postas, como é que postas mais e tudo mais. Existem pessoas que também não postam o número se tiver caído naquela rede, porque eles têm muitos números mesmo. Acho que eles têm uma base de dados e vão tentando. Vão tentando. Se calhar o teu número nunca calhou, felizmente, e nem peças para Não, Vou cair. dar não, não nos estou meus feliz. burladores. Eu tenho vários. Eu tenho vários. Posso Faz favor, mandar. tentem nesse número aqui, tentem nesse número. Parem comigo. Sim, porque eles Ok. trabalham num momento, por exemplo, 12 horas é uma hora de burla. 12h30. Que era da fome. A pessoa está com fome, quer despachar. É verdade. Entre as 6 e as Ah, 7h30, 8 da manhã. Por quê? As pessoas estão para o serviço, Está estão meu na preocupadas em Deus. chegar correria, no né? Sair de serviço. casa, não sai, etc, né? E eles estudam o padrão, eles estudam o padrão. Alguns são mais inteligentes, Inteligentes. outros são mesmo totós. Porque vão te Certo. ligar a contar uma história do gênero. Não, isso não existe. Corta, desliga.
Então, são aqui algumas dicas, algumas notas que se calhar nunca chegaram a ligar por causa dessa situação, né? Ou o teu número nunca caiu na rede, ou então. Acho que está acontecendo outra Pronto, vez. pode haver aqui outras temáticas, mas eles vão escolhendo os alvos deles e os alvos vão E agora? aparecendo. A pessoa se Ok. cair, epá. Caiu Eu na já rede sofri, deles. já fui alvo de uma situação em que dois rapazes disseram que vieram do banco, queriam comprar, eu vivo perto de uma farmácia, queriam comprar um medicamento e tudo mais, eles com um papelito, um cartãozinho assim, onde tinha o remédio. Voltam e disse, não, já foram na farmácia X. Ah, não passamos. Então passa na farmácia X. Entraram aqui na farmácia X. Ah, entramos nessa farmácia, mas estamos aqui pronto, não estamos a conseguir encontrar e depois precisamos de consultar a internet. Uma história tão mal contada. Mas como eu queria ajudar, estava eu e a minha irmã embaixo do prédio, nós queríamos ajudar. Então, mostra o nome do remédio. E começamos a pesquisar na internet. Acho que eles viram a nossa disponibilidade em ajudar, ali a prestar serviço, com muita atenção, com muito carinho, porque nós ficávamos preocupadas que eles estavam aí pelo banco. Até o meu esposo chegar e ligou os faróis ao máximo. Aham. Só foi aí que nós nos tocamos que eles provavelmente queriam nos roubar. Pois. Olha, e agora E tocaste estava a ainda. conversar conosco, criar ali uma história, uma narrativa bem interessante, porque não, a nossa família está no sítio X, nós viemos de Lupão, temos que levar esse remédio, já procuramos na farmácia tal, 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 tal. E nós ali consta a explicar, vão na farmácia X, mas esse remédio ficou descontinuado, tem que arranjar o outro. Entrem aqui e vão ver se não tem, não sei o quê. Quando meu marido chega e põe os máximos, não, olha, não se preocupe, nós vamos então procurar outra farmácia. E ele perguntou, mas vocês não se aperceberam que esses moços são gatunos? O enredo que eles criam deixa-nos emocionalmente mais frágeis e nós agimos de determinada forma. Está Yeah. vendo? Então é E mais ou ainda menos bem que assim, nesse Zé caso Wilson. o teu marido salvou-vos, não aconteceu nada, né? Ainda É, bem. Mas agora vamos, lá está, nós falamos sempre, e aqui na nossa conversa, estamos sempre batendo na tecla que é sempre falamos do prejuízo financeiro de uma burla. Mas ainda bem que tocaste agora nisso. Vamos falar aqui, quero que falamos aqui de algo que fica invisível, que é o é. impacto emocional. Ou seja, o que é que uma vítima sente depois de perceber que foi enganada, né? Há aqui um paralelo com, vergonha, com perda de confiança em si mesmo. Como é que isso se manifesta? Porque estamos a falar aqui pode ser, pode ser, né, financeiro, mas pode ser uma outra coisa, pode ser emocional, no sentido. Há vários tipos de burlas, né? Aqui estamos a focar muito no Uhum. financeiro, mas como é que tu achas, ou seja, o que é que tu achas que uma vítima, o que é que a vítima sente, né? Ao perceber que foi, e como é que isso afeta psicologicamente o emocional dessa pessoa? Olha, Zé Wilson, essas questões, a burla, de certa forma, é um roubo. Certo, É um certo, é um roubo. roubo. É um roubo. É um roubo que deixa, primeiro deixa a pessoa incrédula. Como é que eu fui capaz de cair nisso? Como é que eu não percebi que eu estava a ser aldrabada, que eu estava a ser ludibriada, que eu estava a ser roubada, vá, emocionalmente? Porque primeiro é mesmo emocionalmente, e depois é que vamos chegar na parte financeira, econômica, né? Primeiro são as emoções de como é que eu cheguei a isso? Como é que eu não percebi que essa pessoa estava a me mentir? Como é que eu não percebi que essa pessoa estava a usar de uma fragilidade minha e conseguiu levar o meu bem material, né? O Uhum. choque, a incredulidade gera vergonha. A vergonha acho que é o que mais mata. Como é que eu fui burra a esse ponto, Ok. E, né? É que e, corrói mesmo a pessoa. E depois há casos, né, em que muitas vítimas até podem, inclusive, esconder que foram burladas por vergonha, né? Achas que isso agrava o impacto psicológico a longo prazo? Isso de esconder? Pode agravar, pode gerar ali um estresse pós-traumático em que a pessoa fica alerta constantemente.
e que certas situações parecidas até podem ser vividas por uma outra pessoa, pode desencadear ali uma ansiedade, medo, pânico, um estresse constante. Então, o trauma fica. E nós temos que ser capazes de partilhar a nossa experiência. A partilha ajuda a ultrapassar a situação. Partilhar mesmo. Hoje, quem tem possibilidade, procura mesmo um psicólogo. Olha, eu fui alvo de uma situação que não correu muito bem, fui burlado. Porque a burla gera. Enzel, só um minuto aqui, por favor. Tem aqui só algo para contornar rapidamente. Sem problema. Pronto. Sim, porque esse é o conselho então que a Carmen dá aqui, que é se porventura os ouvintes passaram por algo parecido, entendemos que possa dar alguma vergonha, a pessoa pode perder a sua autoconfiança, mas acho muito importante então partilhar isso. O conselho seria mesmo partilhar e falar sobre isso, né? Até porque Até eu para sei de ajudar casos outras de pessoas, pessoas. não? Não, até porque eu sei de casos, por exemplo, de Uhum. pessoas que hoje em dia dizem que não atendem sequer a números estranhos, porque lá está, isso já é o trauma, já nem sequer atendem números estranhos. Mas agora, hoje em dia, temos jovens que acabaram a faculdade, estão à procura de emprego. Como é que alguém, vamos supor que seja um jovem, como é que estás à procura de emprego e não atendes um número estranho? E se for o número, e se for, tudo bem. Da empresa dos Há empresas sonhos. maiores que se calhar, por exemplo, como a Carmen disse, né, há empresas maiores que já têm um número específico, né? E Mas então pode outras. ser, se tiveres sorte para uma certa empresa de uma dimensão determinada, pode ser, sim. Mas há empresas menores, então há um número que vais receber uma chamada, se tu não atenderes, é a tua sorte que está a bater a porta. Então acho que, né, temos Yeah. mesmo o conselho aqui que a Carmen dá, é esse o conselho que darias para quem está a lidar com esse impacto emocional, para além da perda financeira em si, o conselho é mesmo esse. Falar sobre, procurar ajuda de alguma Falar maneira. sobre. Yeah. Falar sobre, procurar ajuda sobre para ultrapassar o tema. Aqui não temos tanto, mas fora da Angola temos muitos grupos de apoio, né? Apoio ao trauma, Uhum. apoio a situações de burla, apoio a situações de roubo. É para ajudar a ultrapassar o estresse pós-traumático. Porque o estresse que fica é mínima pessoa que ligar um número estranho, eu começo logo a suar, começo logo a ficar preocupada. Será que é outra burla? Será que vai acontecer outra vez? Uma pessoa que aparece atrás de ti por alguma situação, tu entras logo em descoordenação a nível psicológico, começas a ficar ansioso. Então, aqui a Nível de necessidade de stress, se falar. cortisol. Yeah. E isso já mexe com o teu emocional. Ou seja, se tu não tratares disso, Completamente. tu na verdade tu colocas-te num perigo a tipo meio que a dobrar, porque já estás. Ou seja, tu se não falas pode Crises ser de pior para ansiedade. caires numa outra burla, em boa verdade. Porque não consegues Pode ser lidar que bem com sim. aquilo. Ok. Yeah. Pois. Pode ser que sim, porque já estamos com medo, já estamos vulneráveis à situação. Então, o impacto foi grande. Qualquer situação que desencadeie um novo tema, nós já estamos vulneráveis. Então, rapidamente, o burlador consegue entrar rapidamente, porque nós não conseguimos controlar emocionalmente o que estamos a sentir. Então, falar sobre o tema, dizer, olha, foi burlado, aconteceu isso. Epá, eu estou com vergonha mesmo, estou triste. Porque aquilo gera uma sensação de incredulidade muito grande, uma vergonha mesmo muito grande. Mas é importante falar, pôr para cá, para fora, porque outra pessoa vai dizer: olha, eu também já passei por isso, mas resolvi assim. Olha, eu também já Pois. passei por isso, mas fiz determinada atividade, hoje respiro mais. Antes de responder a qualquer coisa, paro para pensar se é realmente do banco, se é realmente do hospital, se é realmente um bombeiro que está ligado para alguma situação. Então, isso ajuda-nos a ultrapassar a situação. O falar, o partilhar, o interagir com pessoas que provavelmente também já passaram por alguma situação parecida, ajuda-nos aqui a ultrapassar, porque o medo, a vergonha, a sensação de incredulidade, a ansiedade, até podes cair numa depressão, porque tu passaste por uma situação Pânico. traumática, um pânico tão grande que acabas por não resolver. E o que é que acaba por acontecer? O nosso organismo absorve. E nós, os seres humanos, somos verdadeiras esponjas para absorver problema. Coisas boas ficam 1 hora, 2 horas, mas problema vai ficando mais Mantém. um, mais um, mais um. Quando temos conta, é outro tempo. Não Então, é foi. aqui partilhar para superar, partilhar
para ajudar e ser ajudado. O falar ajuda bastante. Oh, Falar com nós no, profissionais é a melhor Uhum. coisa. Se Sim. puder, procurar mesmo um psicólogo que entende do processo para ajudar a superar. Não havendo condições, diz, "Epa, num grupo de amigos, epa, eu passei por isso, epa, fiquei com tanta vergonha. Família. Epa, alguém também já passou, não, eu também já passei por isso e superei desta forma. Então, acho que o falar, interagir e conviver até com a situação de forma amigável, né? Emocionalmente amigável, ajuda a ultrapassar o trauma. Não. Carmen, eu, por exemplo, na entidade onde eu trabalho, nós fazemos diálogos de segurança geralmente no início de reuniões. E Sim. partilhamos sempre alguma coisa, né, que vai ajudar os outros a prevenirem-se de alguma situação. E já aconteceu isso, de muitas burlas, até às vezes potenciais sequestros. Uma colega há uns tempos partilhou também um potencial sequestro do Uhum. filho na igreja, coisas assim que realmente nos despertam e faz com que todos nós vejamos que estamos todos suscetíveis. É claro que umas pessoas estão mais atentas do que outras, mas em algum momento, como tu disseste, até há horas em que nós estamos mais desatentos porque existe alguma emergência. Mas, no geral, eu ouvia-te a falar do stress, né, que depois, obviamente, vai aumentar o cortisol e vai eventualmente levar-nos até crises de ansiedade e tudo mais, porque temos vivido um momento traumático. Mas a verdade é que nós, os angolanos, estejamos nós em Angola ou em qualquer parte do país, nós estamos sempre atentos aos nossos surroundings, nós estamos sempre atentos a qualquer coisa. Parece que vivemos constantemente em Em stress, stress. em Não. estado de alerta. Uhum. Então, não é essa de cá, eu vou para o Brasil, eu vou para a Índia, eu vou para não sei o quê, algum país, mais coisa, e não vou estar completamente à vontadinha. Podemos até em algum momento relaxar, mas nós vivemos em estado de alerta, então nós sabemos que temos que estar sempre atentos a qualquer coisa que aparece, seja no telefone, seja uma pessoa à frente. Eu pego-me noutros países a chegar em qualquer carro e a trancar a porta, a primeira coisa que faço, antes de Yeah. qualquer coisa, esteja eu a conduzir ou não. Isso também acaba por nos proteger, né? É uma faca de dois Estado de gumes. alerta. Estado de alerta, né? É Está sempre em verdade. estado de É, alerta. é constante e faz mal, como estavas a dizer, mas ao mesmo tempo protege-nos de certa forma do De seguinte algumas que está por situações. vir. Yeah. É. É verdade, Karine. Carmen, eu É. quero agora fazer aqui uma pergunta um bocado provocadora. Eu sei que nós não temos acesso a tudo, todos os detalhes técnicos, mas a Unitel, como eu disse no início, sofreu aqui um ataque cibernético, né? Na terça-feira, dia Terça-feira. 3. Na tua perspectiva, enquanto especialista em comportamento humano, até que ponto um incidente destes, né? Um ataque cibernético, pode também ter uma componente de engenharia social? Ou seja, pode ter começado não por uma falha técnica, não porque alguém do outro lado do mundo, ou mesmo aqui, tenha acedido às contas, mas pode ser iniciado por alguém que dentro da Unitel tenha sido psicologicamente manipulado para abrir uma porta? Bem, a situação aconteceu, né? Não temos muitos detalhes do que realmente sucedeu. Pronto, tá desde o dia 28 e está aqui a ver várias situações, vários comentários à volta do tema. Mas provavelmente, falando aqui em situações do modo geral, Género. pode ter, Hum. sim, sim, aqui pode ter havido, pronto, falha Não é a técnica, primeira, falha humana. não é a primeira empresa a fazer, não é o primeiro caso a acontecer, né? Mas só porque nós aqui falamos muito dos grupos vulneráveis, falamos dos idosos, os jovens, mas na verdade também há esta vulnerabilidade, né? Que é as pessoas dentro das empresas. Era mais aí que eu queria chegar, né? Sim, as pessoas dentro das empresas. Pode ter sido um e-mail recebido, pode ter sido alguma situação que tenha desencadeado este ataque, né? Mas falando aqui do modo geral, pode ter havido também uma falha humana, pode ter sido alguém que apertou num botão e não devia ter apertado. Pronto, pode ter havido aqui várias componentes. E pegando aqui na parte social, né? Eh, é a empresa que é grande como é. Nós tivemos recentemente aqui vários processos de venda de ações e tudo mais. Como é que no dia seguinte acontece tal situação? Então, provavelmente há situações que podem estar por detrás, que eu não conheço, não sei, não, nem estou a falar da empresa em particular, mas há aqui coisas que podem ter acontecido à volta de um tema
parecido, né? Para desencadear a situação como desencadeou. Então, a nível social, o que costuma acontecer, se calhar, para outras empresas, outras realidades e filmes que nós vemos e peças de teatro, acontece muito que alguém é pago para violar o sistema, por exemplo, pode acontecer, alguém é associado a uma situação mais profunda. Então, pode ter havido aqui várias questões que não Ok. sabemos o que é, mas em termos de empresa, em termos de daquilo que nós conhecemos como realidades do mundo, né? Pode ter havido uma falha humana, pode ter havido aqui alguma componente social menos explicada. Então, acho que é por A aí. própria Sonangol teve há uns tempos uma questão de ter sido hackeada e a CUF, aquela rede de hospitais Sim, sim. Portugal, também foi hackeada e simplesmente não estavam a conseguir aceder às fichas dos clientes durante um bom tempo. Então, pronto, sabe-se lá o que É, é que aconteceu, se foi de dentro, se foi às vezes até mesmo alguém fora do país também, com essa capacidade, Ok. vai-se lá É saber, né? verdade, é verdade. Eh, Vai-se lá saber, porque os ataques cibernéticos, essas questões que vão acontecendo, tem aqui a componente social, né? As pessoas que vão entrar num sistema praticamente quase inviolável, mas tentam e tentam e Mas tentam e vão em frente com isso, é porque tem aqui alguma coisa muito grande por detrás. O que é que eu quero conseguir ali? Né? Tem os dados dos clientes, tem os dados dos colaboradores, tem valores associados. Então, aqui, essa não, componente social. Se eu conseguir aceder a essa base de dados e retirar o valor que eu quero, ou cobrar o valor que eu quero, por troca de informação, por troca de dinheiro, tem aqui a componente social. Então, as o pessoas nosso que saldo já fazem essa. desaparece tão rápido. Se for para nos cobrar mais, então. Não, tu é que falas muito, Karina. Tu falas muito ao telefone, esse é que é o tema. Tu falas Ah, muito. Mas sim, mas Yeah. aqui eu não queria ir por aqui, eu não queria ir por aí, mas sim, eu acho que sim, porque o facto do que aconteceu com a Unitel foi notícia no mundo, atenção. Foi, o maior, foi a maior empresa, né? Foi o caso de maior sucesso em termos de uma OPV em Angola. E isso foi notícia à volta do mundo. Não sei, isso, essa atenção que essa notícia pode ter causado, pode ter vindo, né? Gerado. Sim, olha, sim. Yeah. Mas agora, chamou a nós atenção. aqui, vamos aqui, faltam-nos aqui 8 minutos e eu Já? começo a ficar ansioso, porque chega a hora do funge, né? Então começo a ficar ansioso, mas eu tinha aqui duas perguntas, aqui assim, não sei se conseguimos entrar aqui, fazer, mas Hum. seguindo aqui a linha do caso da Unitel, que não sei se foi, mas se porventura tiver sido aqui uma questão de engenharia social para com um técnico, né? Para o caso de empresas angolanas, não é? Que medidas de capacitação psicológica e não só técnica deveriam existir para aí sim proteger a empresa e os colaboradores contra este tipo de manipulação? Pois, Bom, às vezes nem é propositado, né? pô, eu acho que aqui nós falamos muito da componente formação, da componente das dicas, né, a nível psicológico que são dadas às pessoas. Se for realmente uma situação a nível social, nós temos que saber capacitar as pessoas para dar resposta a esse tipo de situações, porque as pessoas são aliciadas, as pessoas, pronto, são valores que estão associados ali, tem coisas econômicas grandes, né, por detrás. Então, é formar as pessoas e dar nota que, mesmo que tu faças, aquilo não é teu. Então, elas têm que ser treinadas a saber valorizar o que têm, valorizar o que é importante, porque uma burla é sempre um roubo. É um roubo. É Sim, social, é de informação, é financeiro. É um roubo. E o É um roubo não vai crime. longe. Tudo que é roubado não vai longe. Então, é treinar as pessoas, capacitar as pessoas, munir as pessoas de informação e dizer mesmo: quando tu passares por uma situação, por exemplo, de aliciamento, tens de fazer a troca de informação. O que é que eu ganho com isso? Emocionalmente, o que é que eu vou levar daí? Psicologicamente, como é que eu vou me comportar?
Porque vai ser sempre apanhado, vai ter sempre alguma situação que vai estar ali Cadeia. por trás. Então é mesmo dizer às pessoas que não vale a pena, não te metas aí. Crime não compensa. O crime não compensa, porque é mesmo um crime. E os crimes nem sempre são perfeitos. Há aqueles os assaltos a bancos e tesouro que pode ter dado certo durante algum tempo, mas depois vamos chegar ao alvo e vai ser encontrado. Portanto, o crime não compensa. Socialmente é mais fácil nós trabalharmos e fazermos negócios e estarmos bem para conseguirmos as coisas de forma lícita, né? Acho que é aconselhar as pessoas, incentivar a fazer o correto, dar notas, dar dicas, que é mais fácil nós fazemos acontecer pela positiva do que propriamente cometer um ato destes e depois não sabemos como é que nós vamos resolver. Tá? Então, os técnicos, as pessoas que trabalham com esses dados devem ser, por exemplo, bem remuneradas, mas também devem estar capazes de responder negativamente a esse tipo de É tipo aliciamentos. de Eu acho manipulação. que. Muito Yeah. bem. E então, olha, eu sei que nós batemos e rebatemos e falamos e muito bem, tocaste nisso várias vezes, mas só aqui, antes da Karina depois aqui fechar antes da Karina poder fechar aqui o programa, e eu que já estou ansioso por causa do meu funge, né? Só aqui para O fazermos Funge de sábado, o só aqui Funge. para fazermos, exatamente, isso aí mexe com a minha, também mexe com o meu emocional. Eu estou sensível neste momento. É o que ela disse há bocado, né? Ao meio-dia, agora são É a 12h55, fome. então, Vocês yeah. estão com Mas fome, estão então, com Hora da fome. urgência. só para fazer aqui um recapzinho e para fecharmos aqui o nosso programa, Carmen, para o cidadão comum, novamente, quais são aqui os 3 sinais de alerta que deve sempre observar antes de confiar em algo ou alguém? Nós falamos Ok. várias vezes, mas podemos aqui resumir aqui três sinais Uhum. de alerta. Uhum. Ok. Eu acho que para prevenção de burlas e situações que podem acontecer, né? E falamos aqui de aldrabices e tudo. O que é que nós podemos fazer? Estar atento a como a conversa começa. Se vem no sentido de urgência, se vem no sentido de impor o medo, se vem no sentido de aqui alguma, de criar preocupação. Temos que estar atentos a esses 3 sinais. Por quê? É, os nossos familiares, mexer com os nossos familiares, com os nossos bens econômicos, ou mexer com alguma situação que nos desencadeie medo, pânico, nós temos que ter aqui muita atenção, porque isso vai nos levar a cometer uma loucura, uma aceitação que afinal não é real. Então temos que ter atenção aqui aos gatilhos que eles desencadeiam em nós e estar atento àquelas dicas que nós pronunciamos. Falar com as nossas pessoas, ter em conta que a conta bancária só é mexida quando nós permitimos, quando o nosso bilhete está com a pessoa ou quando o nosso gestor de conta ligar. As conversas dos bancos são gravadas. Se ligar de um número diferente, temos que estar atentos. Não é qualquer pessoa que vai falar conosco sobre mãe, pai, irmão, filho. Então, temos que ter aqui atenção. Quando as pessoas ligam com esses sentidos de urgência, de médico ou de desencadear pânico, nós temos que soltar logo o alerta, dizer, não, isso não deve ser verdade. Temos que parar, respirar e tentar perceber a situação do outro lado. Podes explicar novamente o que é que se passa? Onde é que tu estás? Com quem é que tu estás? É minha mãe, sim, mas está onde? Então, tentar aqui amenizar a situação para perceber se não está a ser alvo de uma burla. Eu acho que, em resumo, é mesmo ter atenção aos gatilhos que eles vêm desencadear em nós. Então, a nossa conversa, o nosso incentivo aqui é fazer as pessoas prestarem atenção que uma burla é um roubo. E como todo roubo, ou vem em formato de medo, ou vem em formato de urgência, e temos que ter aqui essa atenção, né? De saber fazer a distinção. Com quem que eu estou a falar? Essa pessoa me conhece de onde? Como é que ele chegou ao meu número? Como é que ele chegou à minha mãe? Como ele chegou ao meu filho? Temos que ter aqui essa atenção para conseguirmos descavilhar a bomba, né? E não cairmos na burla. Não. Perfeito. Assim mesmo. Karina.
Então, é tempo de dizer adeus. Obrigada, Carmen, por estares Obrigada aqui eu. conosco nesta conversa tão amena de uma grande especialista que sabe ler as emoções, consegue perceber o que efetivamente está por vir antes mesmo de acontecer e ainda assim também sofre com estas tentativas de burla, mas facilmente consegue se desenvencilhar. Deixaste aqui dicas maravilhosas. Chegamos então ao fim de mais um episódio do Pulso do Mercado, aqui na Rádio Urbana 100.5 em FM. Hoje percebemos que as burlas não acontecem apenas com alguém que domina as tecnologias, porque sabe manipular emoções como medo, que falaste, urgência, confiança, ganância. A melhor proteção continua a ser efetivamente a informação, o pensamento crítico e a prudência, a calma. Então, convido a todos a, num momento em que recebamos alguma mensagem, alguma chamada de pânico, tentar, como se diz, puxar uma calma e tentar perceber então o que é que está por trás daquela voz urgente, daquela pessoa que nós não conhecemos, tentar perceber até que ponto é que esta pessoa tem contacto com a outra que diz que está em perigo ou algo do género. Fica o desafio, antes de clicar, partilhar um código, fazer uma transferência ou acreditar numa oferta que parece boa demais, como as vendas, para ser verdade. Pare, confirme e questione sempre. Alguns minutos a mais de cautela podem evitar prejuízos que demoram anos a recuperar. Há muitas outras burlas também pelos Multicash Express, enfim, you name it. A nossa convidada Carmen, uma vez mais, muito obrigada por partilhar conosco o seu conhecimento, ajudar-nos a Obrigada, compreender o Karina. jogo psicológico por trás das burlas. Obrigada, audiência da Rádio Urbana. Continuem conosco aqui na Rádio Urbana, no YouTube, no Instagram, nas nossas redes sociais e até ao próximo sábado. Estaremos aqui pontualmente às 12 horas, eu e o Zé Dilson Almeida.